Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje vamos falar sobre o novo livro de Stephen King, Billy Summers, um romance magnífico. Então se liga aí no vídeo. Antes de mais nada, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like no vídeo, me conte aqui embaixo se você já leu algum livro de Stephen King, qual o livro que você mais gostou desse escritor que para mim é o melhor de todos, o melhor do mundo, e esse livro prova mais um pouquinho porque ele é tão bom. Sim, Stephen King está lançando outro livro em 2021. Nos últimos 2 anos, acho que eu li quase 10 livros de Stephen King, já entre coisas novas, coisas que eu ainda não tinha lido dele, que eram antigas. E agora chegou Billy Summers, essa capa linda. Foi lançado nos Estados Unidos dia 3 de agosto, agora desse mês. No Brasil, ele vai chegar dia 29 de setembro. Como eu sou um Kingnático, alguém que eu aprendi a falar inglês por causa de Stephen King, então comprei a minha edição americana. Vou mostrar pra vocês os livros americanos, sempre quando eles são lançados em capa dura, e aí eles vêm com uma jacket, que é o nome dessa capinha aqui que vem por cima do livro, e a capa deles é assim, bem sem graça, coisa mais horrível. Na lombada tem o nome do livro. É muito raro ter algo diferente disso, ter uma capa um pouco mais bonita. O que muda mesmo é a cor aqui da capa, a maioria é preta também, então só uma curiosidade aí pra vocês, bem feio. As edições brasileiras, as editoras brasileiras fazem um trabalho sensacional, muito melhor do que qualquer outra editora no mundo. Vamos falar de Billy Summers. O livro vai contar a história de um ex-soldado que lutou na guerra do Iraque pela bandeira dos Estados Unidos. O nome dele é William Summers, ou para os mais chegados, Billy Summers, e ele voltou do exército, tá meio abalado ainda, aquele pós-guerra. A única coisa que ele sabe fazer na vida dele é matar. Ele é o cara que tem a melhor mira na guerra, ele era um sniper de respeito, e aí que ele vê como ele vai usar esse dom, ele vira um matador de aluguel. Mas o que ele gosta mesmo de fazer é de ler. Como nós, ele gosta de literatura, ele gosta de livros, ele é fissurado por revistas em quadrinhos. Inclusive tem uma passagem logo no comecinho do livro, onde ele está lendo as revistas em quadrinhos de Riverdale, sim, lá da série da Netflix, né, e tem as revistas aqui no Brasil, elas são publicadas pela Geektopia, e ele tá lendo uma dessas revistas. O que ele gosta mesmo de fazer é isso, o que ele sonharia em fazer era escrever um livro sobre tudo que ele sente, sobre por tudo que ele passou, um livro da história dele. Mas ele, na verdade, agora, depois do exército, virou um matador de aluguel. Isso, ele mata as pessoas por dinheiro. Dinheiro na mão, bala na cabeça dos inimigos, é isso que Billy Summers faz. Mas ele tá decidido, ele vai mudar, ele vai acabar com isso. Ele vai se dispor a fazer um último trabalho. Porém, esse último trabalho provavelmente vai ser o mais difícil da vida dele. Nós acompanharemos Billy Summers por quase 500 páginas falando sobre o seu último trabalho, falando sobre coisas que ele vai fazer depois de fazer este último trabalho. As primeiras 200 páginas do livro, como já é normal nos livros de Stephen King, são um pouquinho arrastadas, mas essas 200 páginas, elas servem de um jeito muito interessante, porque elas servem para conectar o leitor com o Billy. Então o Billy tá narrando a história, tá contando sobre a vida dele, e ele vai conversando contigo como se tu fosse um grande amigo dele, e as coisas que ele vai te contando vão mostrando como a vida do Billy foi doída, como esse pós-guerra é sofrido, como foi dolorido saber que amigos dele morreram lá na guerra, lá no Iraque, e que ele matou pessoas também, muitas vezes inocentes, ou pelo menos que não gostariam de estar vivendo aquela guerra, ou que não ganhariam nada com a existência daquela guerra. Então isso é uma parte assim bem dolorosa do livro. Você vai se compadecendo com esse assassino em série, esse matador de aluguel, esse mercenário, e vai ficando amigo dele. Até que ele vai fazer esse trabalho e ele conhece uma garota numa situação muito peculiar, numa situação muito difícil, numa situação bem complicada para os dois lados, assim, e
essa garota vira uma segunda personagem da história do Billy. Muito, 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 muito legal também a presença dessa garota, a maneira como essa garota entra no meio da história, como ela surpreende. É um livro muito, 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 muito bom. Muito perfeito, assim. Achei o livro conecta as coisas, um livro completamente diferente de tudo que eu já tinha visto o Stephen King fazer. Não diferente de tudo. Tem um livro que tem um começo muito parecido com o começo dessa história e é o meu livro favorito da vida de Stephen King, que é o Novembro de 63, como você sabe. Então, eu achei assim, a maneira como ele nos conecta com o Billy Summers nessa história é muito perto como a maneira que ele nos conecta com o Jake Epping no Novembro de 63. Então, a conexão dos dois personagens, a maneira como ele fala dos dois personagens, a maneira como os personagens vão aprendendo as coisas sobre a vida é muito parecida. E aí tem toda a questão nostálgica que eu sinto muito na questão da literatura, que é um livro novo te remeter a uma leitura muito boa, antiga, que tu já teve no teu passado e que tu lembra até hoje. E aí tem toda a carga emocional dessa leitura que faz esse livro ser ainda melhor do que talvez ele aparenta. Mas não sou só eu que estou dizendo que esse livro é muito bom. Na minha opinião, é um dos melhores livros do Stephen King dos últimos anos. Dos últimos 5 anos, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida, assim. É melhor que O Instituto, que para mim era o melhor dele nesses últimos 5 anos, mas achei melhor que o Instituto. Ele vai falar sobre coisas muito pesadas, como machismo, como a maneira como a mulher é tratada na sociedade, como o pós-guerra, como drogas, como a importância das guerras. Fala muito, dá muitas alfinetadas no governo Trump. Fala muito também sobre o exército, sobre esse trabalho, sobre tu ser alguém do exército, ser preparado, tu ganhar dinheiro para ser do exército, depois ser largado. É muito, 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 muito interessante assim, todas as coisas que ele aborda. Não me lembro de um livro do King que fosse tão crítico a tantas coisas assim. Olhei aqui, essa minha parte aqui da minha prateleira são só livros de Stephen King, ó. Todas esses dois nichos aqui são só livros de Stephen King. Então eu tenho mais de 50 livros do King. Olhei por ali e não consegui me lembrar de algum dos livros. Talvez Dança da Morte, talvez... É difícil, assim, são coisas muito longes, assuntos muito distantes uns dos outros e que ele consegue conectar e fazer uma discussão muito interessante sobre esses assuntos, consegue transformar esses assuntos em algo muito visível, assim, ele consegue te exemplificar muito bem o que ele está querendo te dizer, o que ele está querendo demonstrar com aquele assunto e principalmente ele te conecta com esse personagem, ele te conecta com o Billy de um jeito que depois quando ele vai inserir esses assuntos, tu sabe exatamente como esses assuntos estão influenciando na vida do Billy, a dor que ele tá tendo, a maneira como ele tá sofrendo com aquilo dali. E mais do que isso, ele não é um santinho. Então, muitas vezes tu pergunta assim, nossa, eu tô gostando desse cara mata gente, esse cara é um assassino, ele tava indo, inclusive, fazer um último assassinato. E, cara, é muito, 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 muito interessante. O sentimento que os livros de Stephen King causam em quem tá lendo são fabulosos, são únicos. Ele fazia muito isso com o terror. Ele colocava o terror de um jeito nos livros que te deixava com muito medo e por isso ele é tido hoje como o mestre do terror, o rei do terror. E dessa vez, ele não faz terror. O livro não tem nada de terror. Muitas pessoas, assim, quem critica essa obra-prima, quem critica esse livro que é muito bom, diz que o King mudou completamente e o King não faz mais nada de terror. O livro tem zero terror. Não vai ter uma alma divina ou algo assim, não. É zero terror, é a vida como ela é a vida de Billy Summers. É um romance sobre a vida de Billy Summers. E dentro desse romance, ele faz tu te conectar e tu acaba tocado da mesma forma emocionalmente, não te dando susto, mas te tocando, mexendo com o emocional do leitor, como se tu estivesse lendo um livro de terror dele. Então acho que tem um ponto assim que no começo do vídeo falei pra vocês que ele se torna gênio e esse livro é um dos livros que provam o quão genial ele é, porque ele consegue tocar o teu emocional do mesmo jeito que ele tocava o emocional com um livro de terror como o Dança da Morte ou com um livro com cenas extremamente
extremamente fortes como o Iluminado, ou como Carrie, ou como Christine, ou como o cemitério onde uma criancinha morre e as coisas mudam, ele te toca do mesmo jeito, sem fazer nada sobrenatural, sem botar nada de terror, mas ele te emociona do mesmo jeito em Billy Summers. Então, esteja preparado para se emocionar com esse livro que é muito, 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 muito bom mesmo. Depois da metade do livro, tem a entrada dessa personagem feminina que é, assim, fabulosa. Ela entra de um jeito muito triste na história, mas ela carrega a história junto com o Billy, e aí parece que muitas coisas que ela tá sentindo enquanto tá ali com o Billy são mais ou menos iguais às que tu sentia antes, mas ao mesmo tempo meio que tu tenta defender essa mulher de estar junto com um assassino, junto com um cara que é procurado, junto com alguém que mata por dinheiro, e tu não sabe o que vai acontecer com essa mulher, tu não sabe o que vai acontecer com essa pessoa. No meio de todos esses acontecimentos, tem ainda páginas escritas pelo Billy, que são o livro que ele estaria escrevendo, e aí muda a maneira gráfica. Não sei como vai ser colocado isso no livro em português, mas no livro em inglês vou mostrar aqui pra vocês. Espera aí. Aqui, ó, elas são em negrito, e aí tem capítulos inteiros aqui, escritos com uma outra letra diferente da letra comum, que exemplificam ele escrevendo a sua história, a história de vida do Billy, e que também fica muito legal. O King costuma colocar esses personagens que são escritores ou que escrevem alguma coisa. Tem Misery, né, que tem um escritor que é obrigado a ficar trancafiado para escrever mais um romance lá para sua grande fã, e ele costuma colocar esse alter ego, né? Eu acho muito legal. O último livro, tem vídeo aqui no nosso canal também, Love, ele é um alter ego, né? É o personagem de Love é meio que a vida do Stephen King, então ele gosta muito desse personagem de escritor, é uma das facetas que ele tem, talvez, se colocando na pele dos próprios personagens. Então, gostei muito. Muito, 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 muito mesmo. Foi lançado agora dia 3 de agosto lá nos Estados Unidos. Chega no Brasil dia 29 de setembro. As resenhas, tá? Na Amazon, a classificação dele tá 4.5 de 5 estrelas. No Goodreads tá 4.45 de 5 estrelas. Então é muito difícil ter um livro acima de 4 estrelas. Inclusive os livros do King, tava esperando que tivesse uma crítica muito forte a esse livro, porque ele não tem nada de terror mesmo. É um livro completamente diferente. Mas ele ficou muito bom. Conheçam Billy Summers, conheçam a história deste cara que vai compadecer vocês. A história dessa pessoa que vai mostrar uma outra faceta do Stephen King, que escreve romances, são romances fortes, romances que envolvem ação, romances que envolvem personagens muito boas, e vai mudando o estilo literário dele, ele vai apresentando coisas mais atuais. É o livro mais atual dele, inclusive, tá? Tava esquecendo de falar isso. Ele fala de TikTok, ele fala de Instagram, ele fala sobre podcasts, ele pega um âmbito geral, assim, da atualidade e dá inserts muito legais, mostrando que ele é um velhinho bem atualizado. Isso eu achei muito legal, assim, um velhinho bem antenado, tá por dentro das tecnologias, de como isso influencia o mundo, porque isso também influencia a parte da história, assim, né? Então é algo muito, muito legal. E a última página de todos os livros do Stephen King é fabulosa sempre, né? O último capítulo dos livros dele são sempre o ápice. E esse livro, cara, não vai ser um spoiler, tá? Mas se você não quer saber nada sobre o que acontece com o livro, acaba o vídeo aqui, tá? Então fique atentado, estou avisando você, acaba agora aqui o vídeo, para depois que você ler, você volta aqui. Lá vai, ó, atenção, tempinho para você parar o vídeo, fechar a janela realmente. Atenção, a última página deste livro remete a um dos maiores livros da história de Stephen King. Quando eu vi, quando eu olhei, quando eu li, eu disse, boom, meu Deus, que emoção. E esse fanservice do Stephen King, que ele tem colocado nos últimos livros, assim, já falei que o Billy Summers me lembrou muito o Novembro de 73, mas essa última página, esse último detalhe, no último capítulo da história, pra quem é fã do King há anos, como eu sou fã, pra quem é apaixonado pela literatura dele, é um presente muito, 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 muito enorme e que ficou maravilhoso, tá? É uma pitadinha, um detalhe sobre o Iluminado que só se você chegar à última página dessa história você vai conseguir descobrir. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Fica a dica pra vocês. Já tá esgotada a pré-venda na Amazon, tá? Já tá como indisponível lá, mesmo o livro sendo lançado só dia 29 de setembro. Então procura no Submarino,
cata pela internet aí o livro em inglês aqui no Brasil, para quem tem o Amazon Prime, tá? Eu paguei R$125, tá? Já com frete, com tudo, chegou para mim por R$125. Quem não tem o Amazon Prime, eu vi que tava dando mais de R$300. Então, se você lê em inglês, quer o livro, compra, chegou rápido, levou menos de uma semana. Eu acho que eles têm aqui no Brasil o livro em inglês também, pelo quão importante é Stephen King para a literatura, e vale a pena comprar. Garanta já o seu. Na Amazon já está esgotada a pré-venda com um brinde, não sei se eles vão colocar de novo no ar, mas dia 29 de setembro chega ele traduzido no Brasil. Fabuloso, você não irá se arrepender, é um daqueles livros que qualquer pessoa, mesmo se não conhecer Stephen King, vai gostar. Precisa conhecer Billy Summers. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário falando qual livro do Stephen King você mais gosta, ou se você gostou mesmo, se você já leu Billy Summers, me diz aí o que você achou, se você gostou tanto quanto eu. Então é isso, por hoje é só, até semana que vem e boas leituras.